É uma noite de semana e eu saí do Grindr e resolvi gravar esse vídeo. E aí, gente linda, se você não me conhece, meu nome é Diego Kraus. Eu produzo conteúdo pra internet, produzo bastante coisa pro Instagram. E quando eu quero fazer minhas reflexões, os meus papos ou alguns vídeos mais elaborados, eu venho aqui pro YouTube. Então, se você é novo, seja bem-vindo. Entra, fica à vontade. Você já tá me vendo de cueca na minha cama, no meu quarto. Tudo bem que não é tudo verdade aqui, né? Tem a luz armada aqui pra parecer que... mas a verdade é que é tudo uma mentira. Voltando pro meu ponto. O tema desse vídeo. Eu resolvi gravar ele porque hoje eu tava no Grindr e eu sou uma pessoa que consome aplicativos. Eu não vejo problema em estar nos aplicativos, é algo que eu gosto de sexo. Porém, teve um acontecimento que hoje me fez refletir, um comportamento que foi feito comigo e, obviamente, eu percebi que eu já fiz com muitas pessoas e foi o que me motivou a fazer esse vídeo. Eu acho que, em algum aspecto, a gente tá perdendo a humanidade e o contato humano com os outros por conta da dinâmica dos aplicativos de relacionamento. Eu tenho percebido o quanto a dinâmica dos aplicativos ultimamente tem levado as pessoas, e especificamente eu vou falar do lugar onde eu vivo, que são homens gays, tem levado a gente a ter comportamentos absolutamente egoístas. E assim, eu não tô aqui pra romantizar aplicativo, eu não tô falando que você vai entrar no aplicativo que você vai casar com a pessoa que você tá lá, às vezes até casa, né? Às vezes eu já namorei boys que eu saí de aplicativos algumas vezes. Tá muito quente, gente, São Paulo tá um inferno, eu tô com uma luz agarrada aqui na minha cara. Eu sei que dentro do aplicativo, muitas pessoas, inclusive eu, estamos buscando basicamente sexo. Então, é muito natural que a gente seja prático. Você entende o que a pessoa gosta, você fala o que você gosta, vocês desenvolvem ali um papo mínimo pra saber se aquilo pode dar certo. E eu sou muito adepto a todo tipo de vontades e fetiches. Todo não, né? Os criminosos não tem como ser adepto. Eu mesmo tenho os meus fetiches, eu tenho as minhas vontades, e esse vai ser um vídeo que eu vou me expor, então vamos falar um pouco sobre isso também. Eu adoro, por exemplo, sexo casual, sexo não pessoal, essa coisa de acontecer o sexo em si, acabou, eu acho divertidíssimo. Eu tenho os meus fetiches, eu adoro pés, eu amo pés, é uma coisa que eu adoro, eu me divirto, eu acho uma delícia, adoro dominação e tá bom. Eu também não vou ficar aqui falando tudo que eu gosto, porque eu tenho que reservar um mínimo de intimidade pra mim mesmo. Porém, o que aconteceu hoje foi, um cara me perguntou o que eu curtia dentro da dominação, e eu expliquei o que eu curtia. Isso também é importante de deixar claro, eu entendi o que eu curtia, principalmente no mundo fetichista e no mundo sexual, após experimentar muitas dessas coisas. Tem coisas que quando eu era mais novo, eu achei que eu gostava, e aí eu fui praticar na prática mesmo e não gostei, e eu entendi que elas ficam num lugar mais fantasioso, elas ficam num lugar onde eu consumo em algum vídeo, alguma coisa do tipo. Eu entendi quais são os meus limites, o que eu gosto e o que eu não gosto. O que eu acho essencial se você tá dentro de um aplicativo buscando relação sexual. Você tem que descobrir e saber quais são os seus limites, ou então que você descubra isso com alguém que você sabe que vai te respeitar, porque do contrário é muito comum que a gente caia em situações, isso já aconteceu mais de uma vez comigo, de assédio, de abuso. Não vou entrar nesse tópico em si, porque eu sei que é um tema sensível. E aí, quando eu falei pro boy o que eu curtia, ele simplesmente sumiu. Ele parou de me responder. E eu comecei a pensar o quanto a gente desenvolveu essa dinâmica hoje em dia de, se não me serve, e tudo bem que os gostos podem não bater, mas que a gente vire pra pessoa e fale assim, não é o que eu tô buscando, valeu. Isso seria uma resposta minimamente humana pra alguém que tava conversando comigo. Agora, é muito comum as pessoas pararem de falar simplesmente, ou simplesmente bloquearem. E aí eu comecei a entrar nessa pira de pensar o quanto a gente tá desenvolvendo um diálogo e uma relação completamente autocentrada e egoísta. Eu não tô falando que se você tá num aplicativo, você tem que casar com a pessoa, que você deve satisfações, mas por que não virar e falar assim, não rolou, valeu, tchau. Eu já recebi isso alguma vez. É ruim você receber uma negativa? Claro que é. Mas é um mínimo de respeito que eu acho que você deve pra alguém que você tava conversando antes. Dentro dos aplicativos a gente tem a dinâmica do sexo aditivado também, aonde a gente muitas vezes, e eu me coloco 100% nesse lugar, tudo isso que eu tô falando é parte da minha vivência, tá? Eu não tô aqui sentado num trono falando dos outros, eu faço parte disso e muitas vezes eu já fiz tudo isso. Eu já bloqueei pessoas sem responder,
responder, já parei de responder quando eu vi que não era minha praia, e esses movimentos eu tento mudar com o passar do tempo. E o sexo aditivado é uma discussão que a gente tem hoje na comunidade que eu acho muito importante, de o porquê que toda vez que a gente vai se relacionar sexualmente, a gente precisa estar bêbado, ou consumir algum tipo de substância, ou consumir poppers, ou consumir alguma coisa. Porque a gente não consegue estabelecer um sexo dentro de um ambiente sem nenhuma interferência. Claro que tem milhões de explicações pra isso, e quando você é uma pessoa queer, é muito comum que você se prive disso ao longo da sua vida. Você se prive de afetividade, você se prive de relações, sejam sexuais ou sociais. E aí, às vezes, a gente nem sabe como lidar. Então, se eu tô aqui com o boy e eu não sei o que fazer, eu bebo um drinquinho pra resolver, pra me relaxar, que não deveria ser o ideal, mas é o que a gente tem. Dentro dos aplicativos, a gente também tem esse rolê super falocêntrico, que eu acho que a gente poderia discutir melhor, no sentido de que nem tudo é sobre o tamanho da... Até porque sexo sem penetração pode ser interessante. Vocês entenderam, né? Que eu já tive experiências ótimas com isso. E eu sinto que todas essas discussões são importantes pra gente movimentar um pouquinho essa nossa cabeça tão básica, tão falocêntrica, tão machista, tão... sabe? Eu sinto que tudo isso pode ajudar com que a gente trate melhor as pessoas que a gente tá conversando ali no aplicativo. Uma outra coisa que me fez querer fazer esse vídeo foi porque eu tenho um colega que a gente já se relacionou algumas vezes, e há pouco tempo ele viu que eu tava ficando com um boy, e ele fez um comentário extremamente objetificador sobre o boy que eu tava ficando. E isso mexeu muito comigo. Isso me fez repensar o porquê que eu tava em contato ainda com essa pessoa, que é uma pessoa que eu adoro, mas que eu acho que tem uma questão muito séria com esse lance de ficar objetificando corpos masculinos. E eu sei que ele não é o único. E isso me deu vontade de fazer esse vídeo. Do porquê parece que a nossa cabeça de baixo sempre pensa primeiro. Por que quando a gente vê algum homem padrão, a gente tem que comentar hipersexualizando o corpo dele, objetificando o corpo dele? E assim, desculpa, eu sei que pra muita gente isso vai ser um papo chato, vai ser gente que acha que eu tô de mimimi, mas eu acho que tem coisas que a gente tem que pensar quando a gente fala. Por que às vezes um homem detestável e deplorável publicamente, a gente tá falando do tamanho da mala, ou do tamanho do tanquinho, ou do tamanho da bunda, sendo que ele é uma pessoa detestável? O porquê que a gente tem esse apreço tão gigantesco por um corpo? O porquê que o padrão é tão forte dentro da comunidade de homens gays? E é claro, eu sei que existe todo esse discurso pra aceitação do nosso corpo, pra aceitação das nossas vontades e da gente gostar de quem a gente é e de corpos reais, mas ao mesmo tempo eu vejo quantos homens gays se esforçam desesperadamente pra caber dentro desse padrão. Eu falo sendo uma pessoa que tenta buscar esse padrão. E eu não queria ter que buscar esse padrão, porque ele me causa muito sofrimento, muita culpa, muito julgamento pessoal. Em pensar que isso tudo veio só por uma mensagem de um cara num Grindr hoje, hein? Menina do céu. Mas vocês sabem que eu gosto de trazer esse tipo de reflexão aqui pra gente, e deixem aqui nos comentários os pensamentos de vocês sobre isso. Se faz sentido, se não faz sentido, se eu tô falando uma grande besteira, eu posso estar falando uma grande besteira pra você, tá tudo certo. Só me respeita e vamos conversar educadamente aqui nos comentários. Se não, meu amor, é bloque. A gente se vê no próximo vídeo.